A graça e a paz, aqui estamos mais uma vez para trazermos o resumo aí da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a lição de jovens, tá? O título é As lutas do reino, as lutas dos hebreus no tempo de conquista. O nosso texto do dia está em Salmo 44, versículo de número 3, que diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a tua luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Repito, Salmo 44, versículo 3. A síntese diz o seguinte: e é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Então, vamos entrar aqui na lição 10, texto bíblico, Josué capítulo 10, versículos 6 a 8 e versículos 12 a 14. Então, nós vamos estudar hoje as guerras de Josué. Muitas lições nós podemos aprender aqui, né? A guerra do Reino do Sul. Israel enfrentou o Reino do Sul, né? Aquelas coligações do Reino do Sul, seus exércitos, e enfrentou também as coligações dos exércitos lá do lado norte. Então, isso aí, para você entender melhor, os alunos, né, tem que pegar ali um mapa e, através do mapa, dá para compreender melhor essa situação, tá bom? Então, nós vamos lá. Lição de número 10, introdução aqui. O título, repito, mais uma vez, as lutas dos hebreus no tempo de conquista. Então, nós vamos estudar nessa lição, a lição desse livro, né, de Josué, os capítulos 10, 11 e 12, onde são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte, da terra de Canaã. Eles são chamados de cananeus porque são descendentes de Cão, né? E Cão é descendente de Noé, e Canaã, descendente de Cão. Então, Canaã, descendente de Cão, Cão, descendente de Noé, certo? Por isso que a cidade é chamada de Canaã, certo? Então, em todas essas guerras enfrentadas por Israel, nós vamos ver uma coisa que foi do começo ao fim, né? Que foi o quê? A intervenção poderosa da mão de Deus. Não foi o braço de carne que venceu as lutas, embora Israel já fosse uma geração bem diferente daquela de Israel, do deserto. Essa geração aqui com Josué já era uma geração mais corajosa, uma geração mais obediente e muito corajosa, né? Não quer dizer que eles não sentiam medo, né? Mas não eram medrosos. Não era como aqueles 10 espias que infamaram a terra e ficaram mais 40 anos ali rodando no deserto, por causa daquela incredulidade e aquele medo. Então, quando estudamos essas passagens, nós estamos tendo certeza, né, que eles venceram com a intervenção de Deus. Se Deus não intervesse, eles não venceriam, né? Isso aí é muito importante a gente saber, porque realmente os soldados eram valorosos, os soldados eram corajosos, eles confiavam em Deus, certo? Mas foi Deus que deu a vitória, não foi pela força dele, não. É igual hoje. A Bíblia diz o quê? Que para nós vencermos as nossas batalhas espirituais, nós temos que estar revestido de poder, revestido do Senhor, revestido do Senhor e da força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, porque senão não vence, não. Não pensa você que tu vence o inimigo pela tua própria força, que não vence. É Deus na nossa vida. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Então, nós vamos ver aqui o Reino do Sul, Josué 10, os inimigos do Sul. Bem, as vitórias de Israel, bem como aquela aliança firmada com os heveus, né, não provocou arrependimento neles, porque as nações vizinhas, que eram amigas dos heveus, aqueles jebuseus que vieram enganar Israel, mas pelo menos eles reconheceram que Deus estava na vida de Israel e que eles não venceriam Israel, né? E por isso que eles vieram com aquela mentira, dizendo que era um povo de longe e tal, aquela conversa.
mas pelo menos eles reconheceram ali o poderio do Deus de Israel, certo? Então, ao invés disso trazer assim, um certo arrependimento neles, né? Quer dizer, isso aí trouxe mais ira ainda. Eles ficaram com raiva dos heveus e se reuniram e partiram para destruir os heveus, entendeu? Então, eles imediatamente mandaram pedir socorro a Josué, né? Eles falaram aqui, ó, não se aparte, certo? Dizendo, não retire a tua mão de teu servo, sobe apressadamente, nos livra e nos ajuda, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então, fizeram uma coligação ali, juntaram os exércitos e foram lá para destruir, certo? Então, Josué subiu, né, com seus mais valentes, com seus mais valorosos, durante toda a noite eles partiram para lá. Inclusive ele ficou até meio assim, né? Mas Deus falou para ele, ó, não temas, porque eu tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti, certo? Então Josué chegou lá de repente já com a vitória garantida, entendeu? Então Josué partiu para defender eles animado. Por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Não tem coisa melhor, querido, do que você fazer aquilo que Deus quer. Você tem a garantia da sua proteção, né? Então, o que Deus fez? Ele fez chover, chuva de granizo, está aqui nos versículos, né? Ele fez chover, chuva de granizo, matando milhares, e também parou todo o sistema solar por quase um dia inteiro, certo? Então, é a ação de Deus. A Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Quando Deus, agindo eu, quem impedirá? Ele mesmo fala isso, lá em Isaías, né? Então, essa verdade nós temos que guardar dentro do nosso coração. Eles eram, esses inimigos de Israel, eles também eram homens maus, nação má, certo? Na verdade, essas guerras, elas foram uma carnificina, porque Deus mandava matar tudo, não sobra nada, mata tudo, desde o menor até o maior, certo? Ninguém era poupado, certo? Então, por que talvez isso? A maldade, durante séculos, né? Esse povo, esses cananeus, eles insultavam a santidade de Deus, entendeu? Então, por isso, eles eram objeto da ira de Deus, entendeu? Chegou o tempo do julgamento. Olha, Deus, tanto em sentido coletivo, de nação, como pessoal, Deus, ele é longânimo. Há 300 anos atrás, ele tinha falado para Abraão, né, 300 ou 400 anos, não me recordo bem a data, ele tinha falado foi no tempo de Abraão, que a ira dos cananeus, o tempo deles ainda não tinha chegado, mas ia chegar. Então Deus deu mais uns 300 e poucos anos para eles. Ficaram pior. Entendeu? Então, Deus é aquele Deus que dá tempo para as pessoas. Ele dá oportunidade. Vocês viram? Por que os heveus, né, os gibeonitas, com aquela conversinha fiada, eles foram poupados? Porque eles reconheceram o Deus de Israel. Eles sabiam que Israel ia derrotar eles. Apesar de eles serem um povo mais forte do que Israel, eles sabiam que Deus estava com Israel. Eles sabiam o que Deus fez com Jericó. Então eles tinham essa certeza de que o Deus de Israel ia dar a vitória a Israel. Eles reconheceram isso e vieram, né, naquela condição de mentira, mas vieram. Por que os outros também não se arrependeram e não fizeram isso? Porque não quiseram. Então o tempo deles acabou. Deus deu tempo, Deus deu chance, e Ele faz isso com todo mundo. Deus não é injusto com ninguém, entendeu? E eles, ao contrário dos heveus, rejeitaram a oportunidade que Deus deu a eles. Então foi a última oportunidade, né? E muitos na vida, individualmente, têm a sua última oportunidade, porque desprezam a paciência de Deus, né? Isso aí é que é o mal. Mas Deus é longânimo, Ele não é injusto. Bem, número 2 aqui, o Reino do Norte. Agora nós estávamos no Reino do Sul, agora vamos para o Reino do Norte. Você pega o seu mapinha, dá uma olhadinha que você vai entender bem legal isso aqui, tá? Então Deus agora reúne os inimigos do Norte. Bem, o grupo, né, a Confederação do Norte,
ela era muito maior do que a do sul. Embora a do sul fosse enorme, mas a do norte era muito maior, entendeu? Inclusive, né, até o escritor bíblico, ele usa aqui uma hipérbole, né? Ele diz que o número do exército do norte era como a areia do mar. Ele usa essa hipérbole aqui, ele faz esse exagero aqui, né? Porque realmente era muito grande, era muito poderoso também. Não era só grande, não. Eles eram preparados para isso, certo? Então, todos eles se reuniram com a finalidade única. Embora eles soubessem o que Israel já tinha feito com as coligações do sul, eles não se intimidaram, não. Eles eram para pensar, poxa, não dá, Deus está com eles. Mas não, ao invés deles mudarem de atitude, eles ficaram piores ainda, entendeu? Então eles se reuniram para destruir Israel. Israel temeu, ficou com medo, lógico, humanamente, né? Mas aí Deus falou para Josué, o líder, não temas, certo? Está lá em Josué 11:6. Quem não teria medo, né? Quem não teria medo? Israel não era um povo tão preparado para uma guerra dessa. Eles tinham coragem, tinha Deus na vida deles. Entendeu? Eles não eram povo, já estavam lá no deserto, eram escravos, né? Então, é preciso que se entenda que a nossa confiança das nossas vitórias tem que estar em Deus. Então, cada vitória, não fala em nome de milagre aqui, mas você pode observar, estou lendo esse livro, pelo tamanho do exército de Israel e pelo tamanho dos exércitos que enfrentavam Israel, cada vitória de Israel era um milagre, entendeu? Cada vitória de Israel era um milagre. Então, cada vitória na nossa vida também é um milagre. Talvez você não perceba. Talvez você tenha algumas vitórias na tua vida que tu pensa que foi a tua inteligência, que foi a tua capacidade, entendeu? A sua estratégia, tal, mas foi Deus. A gente não sabe o que se passa no mundo superior a nós, que é o mundo espiritual. Entendeu? Para atrapalhar a nossa vida. Então, lógico que Deus usa a nossa inteligência, a nossa capacidade. Ele nos usa. Mas nós temos que entender que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus faz a dela. A dele. Vamos confiar em Deus. Que a parte mais difícil é dele, né? A nossa é o quê? Obedecer e seguir as suas orientações, certo? Então Israel entendeu que a vitória dele vinha de Deus. É isso que a gente tem que entender. Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços, não, a gente não vai cruzar os braços, mas nós vamos agir na direção de Deus e reconhecer, a minha vitória veio do Senhor, tá? Bem, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus, certo? Vamos deixar o nosso orgulho de lado e vamos reconhecer que dependemos de Deus. Ah, não, Deus, a vitória veio de Deus, mas sabe como é que é, né? Para com isso. Bem, as armas da nossa milícia não são carnal. Deus, você vai ver sempre essa palavra aqui nas guerras de Israel. E feriram ao fio da espada. Certo? Entendeu bem? Era Israel que matava, era Israel que enfrentava, certo? Agora, preste sua atenção, nada poderia ser comparado ao arsenal bíblico, bélico dos cananeus, certo? Eles tinham carros de ferro, eles eram cavalos à vontade, eles eram um exército preparado. Imagine quase 1 milhão de soldados com aquela naçãozinha chamada Israel. Só Deus. É que Deus estava com eles, conforme já falamos isso várias vezes, né? Então, eles não perdiam uma batalha, certo? Tanto Israel, olha, isso aqui é importante, tanto Israel como os cananeus sabiam que a vitória de Israel vinha de Deus. Até os próprios inimigos deles, como os heveus, sabiam que a vitória de Israel não vinha daquele exércitozinho pequeno, não vinha daquela espadinha de 25 centímetros. Lógico que não. De vez em quando subia pedra, um virava contra o outro. Deus usava o modo dele, né? Então é isso que
é preciso se entender para poder compreender por que Israel foi tão vitorioso, certo? Isso não vai tirar o mérito dos soldados valorosos, dos soldados preparados, lógico que não. Mas se Deus não estivesse no negócio, não ia sobrar ninguém de Israel. Bem, eles não perdiam a batalha, sabia que a vitória era de Deus. Então foi uma longa batalha, né? No sul foi mais rápido, mas as batalhas do norte, das coligações do norte, foi batalhas sangrentas, terríveis, uma carnificina tremenda, mas Israel conquistou. Levou alguns anos, certo? Nós vamos aqui para a última parte, aqui. Deixa eu ler aqui, a nossa última parte aqui, conquistando o impossível, né? Bem, nessas guerras sangrentas de Israel, eles destruíram várias cidades em obediência a Deus, né? Era a ordem de Deus. É interessante aqui que a memória, né, de Moisés, ela não foi apagada, como é o costume, né, de alguns, né? Quando a igreja está naquele auge, eles apagam a memória do fundador, para ninguém saber que há 50 anos atrás, quando ele não era nem nascido, aquela igreja já existia, né? Já tinha alguém ralando ali para começar. Parece até que a pessoa já nasceu, né, com 100 anos já. Então a gente tem que lembrar aquelas pessoas que no passado nos abençoaram, né? Às vezes a gente esquece. Quando a gente vai até fazer uma festa, qualquer coisa, a gente procura apagar, ou senão enfraquecer a imagem daquele que realmente fundou aquele trabalho. Entendeu? Para dar uma impressão que sou eu. Sou eu que tenho 40 anos, mas há 50 anos atrás eu já estava fundando aqui, não sei como. Para com isso. Não vamos esquecer aqueles que ralaram, que deram seu sangue ali, que sofreram e deixaram a obra numa boa para alguém desfrutar. Embora a Bíblia diz que um planta e o outro rega, né? Mas tanto que planta como que rega, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Não é porque agora eu estou com algo grande na minha mão, já prontinho, que eu sou melhor do que quem começou com nada. Nem o que planta nem o que rega, tudo é igual. Certo? Então, é interessante que a memória de Moisés não foi apagada, isso aqui é o importante, certo? E também as conquistas foram lembradas sempre obedecendo o que foi determinado por Moisés. Eles não destruíram os marcos antigos, entendeu? Aquilo que Moisés deixou, ficou e foi obedecido, praticado e foi a causa da vitória, né? Então, nunca devemos esquecer aqueles que nos abençoaram no passado. Tá? Vamos para a última parte aqui. O sol brilha em Gibeão. O que quer dizer isso? Aqui está, vou ler aqui, tá? Olha só o que Josué falou. Se escurecesse, ia ficar ruim para o povo de Israel vencer, né? Apesar que Deus poderia dar a vitória, né? Mas Deus tem os seus propósitos, certo? Para Deus tanto faz estar de dia como de noite. Quando Ele vai te dar uma bênção, Ele te dá, não quer fuso horário não quer dizer nada, né? Mas como ali ia escurecendo, o inimigo poderia fugir, né? Poderia haver uma série de transtornos ali. Aí o que Deus permite? Então Josué, né, falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e a lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou e pôs-se quase um dia todo. Então não anoiteceu. O sol ficou quase 12 horas ali, ó, clareando. Certo? Então, a Bíblia diz aqui que não houve dia semelhante a esse.
antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha o segredo aqui. E tornou Israel e tornou Josué e todo Israel com ele a Gilgal. Então você veja aqui que Deus pelejava por Israel. E outro detalhe, né? O sol era o Deus daquele povo. Aí quando Deus usa Josué para parar o sol, ele está mostrando para o povo inimigo que ele tem controle sobre os deuses deles. E ele tem controle sobre a natureza. Então foi uma vergonha, entendeu? Deus mostrou isso, que ele tinha poder sobre a natureza e sobre o Deus deles, que era o sol. Assim como Deus mostrou no Egito, que ele tinha poder sobre o Deus do Egito, que era o rio Nilo. Entendeu? Quando Deus mandou aquela praga que ele transformou em sangue as águas do Nilo, Deus estava mostrando, está vendo? O rio Nilo é o Deus de vocês, né? Pois é, eu tenho poder sobre ele, vai virar sangue agora. Então, Deus está sempre envergonhando o diabo. Deus está sempre envergonhando os idólatras. Entendeu? Para mostrar que quem é Deus na terra é ele e acabou, né? Então a gente tem que saber entender isso. Então, tudo isso Deus fez para quê? Para socorrer. Para socorrer um heveu e todo mundo queria matar ele porque se tornou inimigo de Israel. Entendeu? Então, a vontade das nações é destruir Israel. Entendeu? A vontade das nações sempre foi destruir Israel. Aquelas nações do sul, do norte, eles queriam acabar com Israel. Há pouco do ano passado eu vi um líder, né, de uma grande nação no Oriente dizer que o propósito dele era riscar Israel do mapa. Então você vê que esse desejo diabólico de destruir Israel ainda permanece até hoje. Não foi só as nações no tempo de Israel, não. Não foi só as nações no tempo de Jesus, não. Não foi, durante todos esses anos, o diabo usa as nações e coloca um ódio terrível no coração das nações contra Israel, de algumas nações, porque tem nação amiga de Israel, né? Então, Deus fez com seu imenso poder, em tão pouco tempo, né? Olha só o que Deus fez. Deus fez com que uma nação de escravos, que Israel passou 300 anos lá como escravo no Egito, depois passou aqueles 40 anos lá no deserto. O que Israel entendia de guerra? Fala para mim. O que Israel entendia de guerra? Para conquistar o que ele conquistou. Nações 100 vezes mais poderosas do que ele, mais poderosa, mais bem armada, mais preparada, mais numerosa, milhares de anos, não digo milhares, mas centenas de anos, radicada ali, preparada, capacitada, cidades fechadas até os céus. O que poderia fazer com que um grupo de escravos com a espadinha de 25 centímetros fosse vencer aquelas nações? De jeito nenhum. Entendeu? Vou repetir aqui. Deus fez com seu imenso poder, em tão pouco tempo, com que uma nação de ex-escravos conquistasse com a terra habitada há muitos séculos por um povo mais forte do que eles. Entendeu? Por isso entendemos o que Deus quis dizer para Josué. Foi por isso que Deus falou para Josué: Josué, não temas. Não tema, não tenha medo. Também Deus fala para nós nessa noite: não tenha medo. O que está te botando medo? Confia em Deus. O Senhor peleja por você. O Senhor peleja por ti. É Deus que vai te dar a bênção. Tá bom? Então que Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, dá o seu like. Nos ajuda aí a continuar levando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis de pandemia, né? Os nossos vídeos estão meio devagar, mas está funcionando, tá bom? A palavra de Deus, ela não está algemada, ela nem está doente, certo? A palavra de Deus não está com problema de pandemia, não. A palavra de Deus está aí, ó, pregada, porque a palavra, Deus vela pela sua palavra para cumprir, e a palavra de Deus não volta vazia, tá bom?
Que Deus te abençoe. Se desejar, se inscreva no meu canal, dê o seu like, deixe seu comentário, que a nossa finalidade é só levar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe.